Renan Lara mandou: poderiam comentar sobre o impacto das frutas no pós-treino quando se trata em superávit calórico? E como é dado o efeito poupador de proteínas quando se está em carbo alto, por favor? Relação de proteína carbo alto a gente conversou, mas frutas pós-treino em superávit calórico. Quem que é a pergunta? Do Renan. Então, Renan, não dá pra gente falar de um momento isolado sem olhar o contexto todo. Então, você fala fruta no pós-treino. Se isso, não sei se ele quer dizer que isso faça alguma diferença, enfim, não dá pra você dividir a dieta assim, olhar só para aquele momento e falar a fruta vai ter um efeito diferenciado porque foi colocado no pós-treino. Então, é uma preocupação realmente que não... irrelevante. Você acredita em estratégia pós-treino, estratégia nutricional pós-treino, para avançados? Que eu sei que para intermediário, por exemplo, as pessoas é muito legal, né? Mas eu até entendo a galera. A galera está começando agora e ela quer copiar os hábitos dos atletas, né? Então, por exemplo, o cara começou agora, ele tem 4 meses, 5 meses de academia, 70, 80 quilos, ainda tem um físico singelo ainda. Começou agora. E é legal, porque ele quer imitar o atleta. Então ele quer, vou usar no pós-treino isso, vou usar como refeição pré-treino isso. Eu acho que é legal, fica legal, porque de alguma forma mostra que ele está tentando aderir a um estilo de vida. Isso é legal. Talvez tenha até um efeito um pouco mais placebo. Eu comi carboidrato simples no pós-treino, e aí o carboidrato pré-treino eu comi carboidrato integral, mas ele ainda está supinando com 10 kg de cada lado, ele ainda está fazendo um agachamento com 10 kg de cada lado, ele está fazendo rosca direta ainda com halter de 10 quilos, está começando agora. Mas para um avançado, para um atleta de alta performance, um atleta avançado, vocês acreditam em carboidrato simples pós-treino, em uma refeição estratégica de pós-treino? Quer falar? Bom, então, primeiro que assim, essa divisão de carboidrato simples e complexo às vezes ela traz confusão, porque dá a impressão que o simples tem absorção rápida e o complexo não, né? Por exemplo, arroz branco, pão francês são carboidratos complexos, é formado por amido, né? E eles têm absorção rápida, né? Já frutas são, no geral, formadas por carbo simples, e nem por isso são problemáticas, né? Porque às vezes tem muita fibra, né? Exatamente. Então, o que a gente tem, assim, sobre o Nutrient Time, né? Sobre a questão da ingestão de nutrientes em um tempo específico, poder melhorar, a gente tem que separar algumas coisas. Por exemplo, se você faz 2 treinos no dia, digamos que você faz um aeróbico ali de tarde e vai treinar depois do almoço. Dependendo da intensidade desse aeróbico, você pode ter gasto glicogênio e aí é interessante você ter o carboidrato no pós-treino para dar tempo de repor o glicogênio e você utilizar na musculação. Embora a gente geralmente não use tanto o glicogênio na musculação a ponto de esse treino comprometer. Então, geralmente em atletas de alta performance, profissionais, aqueles caras lutadores que treinam 4 horas por dia, ginasta, ou corredores que treinam muitas horas por dia, se preocupar com o carboidrato pós-treino para repor glicogênio faz mais sentido. Geralmente, para o cara que treina musculação uma vez por dia, não tem por que se preocupar em recuperar o glicogênio rápido, porque até o outro dia vai dar tempo com as refeições de recuperar esse estoque de glicogênio. Então, e outra coisa que a galera às vezes acha que ter carboidrato no pós-treino vai ser melhor para hipertrofia. A gente não tem estudo mostrando que colocar o carboidrato pós-treino, bons estudos, né, vai ser um diferencial para ter hipertrofia, né? Mas o mais importante é você ter a proteína pós-treino. E o outro ponto é que você não precisa ter pressa necessariamente. Então, o cara não precisa sair ali e tomar o shake. Não quer dizer que é errado você tomar o shake pós-treino, não estou te falando isso. Mas você não precisa ter pressa para tomar essa proteína. Você simplesmente pode ali, passou meia hora, 1 hora depois do treino, fazer uma refeição sólida, tranquilo. Claro que não é interessante ficar várias horas depois do treino sem comer, né? Isso aí até os pesquisadores dentro do bom senso, eles falam assim, não tem por que você treinar e ficar sem comer depois do treino. Mas a ideia de necessariamente você colocar doce no pós-treino ou colocar fruta e tal, isso é muito flexível, você pode colocar o que quiser. A galera hoje tem colocado doce, às vezes, no pós-treino e tal, porque pensa assim, é um ambiente metabólico mais favorável, você tem um aumento da sensibilidade à insulina, vai ter uma maior captação, e aí, na teoria, você jogar o doce ali,
né, seria interessante. Mas não dá para dizer que necessariamente fazer isso vai ser melhor, sabe, Renato? Acaba ficando mais na especulação. Que evolui, né? Acaba ficando mais na especulação. Donato, você acredita que essas estratégias de refeição pré-treino, pós-treino, por menores que sejam, elas podem de alguma forma otimizar resultados? Por exemplo, eu vou fazer o uso de uma refeição, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Giga, por exemplo, meu amigo Fábio Giga, agora eu não sei porque ele está em outra dieta, outra preparação, mas na época ele preferia fazer uma refeição pré-treino de proteína e gordura para evitar aquela letargia que nele era muito acentuada quando ele ingeria carboidratos. Eu não sirvo. Se eu fizer uma refeição de proteína e gordura, e aí as minhas refeições são fracionadas em média de 3 em 3 horas, eu teria aí um gap de 6 horas de carbo. Cara, esquece, vai ser uma merda meu treino. Eu preciso de carboidrato, e aí eu tenho o hábito de colocar carboidrato e proteína. Eu preciso de carboidrato e proteína pré-treino. Quantas horas? 1 hora antes. 1 hora antes? E que carboidrato você usa? Aí eu já não me preocupo. Arroz e carne, por exemplo. Mas eu geralmente uso eu como muito limpo, né? Por exemplo, vocês viram aqui eu comendo? Ali era batata doce. A galera tá falando que era doce de leite, Renato. Parecia doce de leite, E você nem ofereceu pra eles. Batata doce triturada no mixer com 50 gramas de proteína na forma de whey protein. Mistura, fica uma delícia e simples. Sim. E prático, para comer num lugar aqui rápido, aqui, eu comi em 3 minutos, acabou. Eu como isso, arroz e frango, arroz e carne, alguma coisa desse tipo. Você acha que essas estratégias é muito da individualidade ou, Renato, há um protocolo? O carboidrato é melhor do que a gordura ali no pré-treino. Entendendo que um atleta vai ficar dentro do ginásio pelo menos 2 horas. Sim. Menos de 2 horas ele não fica. Vamos pensar que, se o treino for logo cedo, você já tem que pensar na noite anterior, porque não dá tempo. Não. Né? Aí eu treino em jejum. Eu, por exemplo, diariamente, quando eu consigo, eu adoro treinar em jejum. Sim. Então eu treino em jejum e aí eu me sinto muito bem porque eu tenho meu carboidrato à noite, estou bem. Mas eu estou falando do atleta mesmo, aquele cara que treina entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite. O que a gente tem que pensar? Assim, existe a lei da espera na nutrição esportiva, que é o que você comeu tem um tempo digestivo para você chegar na hora do seu exercício e estar com o estômago vazio, não ter regurgitação. Isso. Então, por exemplo, eu dou muito mais whey pré-treino às vezes do que no pós-treino. E vou te explicar. Imagina de manhã, você acorda. Você tem meia hora para ir para academia. Quem não está acostumado a fazer em jejum, o que a gente pode colocar? Whey com palatinose, líquido. Ou você pode bater uma banana com whey, um pouquinho de pasta de amendoim, líquido. Por quê? A velocidade de absorção é mais rápida por ser líquido. Só que depois você não precisa... faz isso. Você não precisa repetir o whey depois. Senta e come comida. O Muzi faz isso. O Muzi acorda cedão, toma um shake. Já era. Entendeu? Porque ele precisa ir direto pra academia. Aí quando ele volta, come arroz e alguma coisa. De manhã eu sou assim, porque se eu comer alguma coisa sólida de manhã, vai dar vontade no banheiro, vai me atrasar o horário, aí a digestão, vou começar a regurgitar comida no treino. Então, shake de manhã, logo cedo, meia hora, treinou, depois já cai direto numa sólida. Agora, não, Felipe, eu tenho 3 horas de digestão. Então você faz uma sólida, espera digerir, vai treinar, e a sua próxima você tem que saber, que hora você vai fazer ela. E aí a gente joga. Vai tomar um shake, vai esperar mais um pouco para comer, ou vai sentar direto. Por quê? É assim, é total, distribuição e velocidade, nessa ordem. Não entendi. Proteína. 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 Total do dia. Segundo, distribuição. Como você vai fracionar? A ordem de importância. A ordem de importância. E terceiro é o nutrient timing. É o menos importante, né? O que é nutrient time? É o horário que você vai colocar uma proteína rápida ou lenta. Então a gente pensa no global primeiro, depois no pace, né, na distribuição, e aí eu vou pensar nesse nutrient timing. Porque vai ser rápido, não faz sentido você ficar preocupando com esse nutrient time se você está comendo pouca proteína na dieta, por exemplo. Você está pecando no mais importante, né? Entendi. Tem uma escala de valores. Claro, exatamente. E tem um detalhe, né, Renato? Acho que quando a gente fala do nutrient time, como o Felipe falou, né? O aspecto da distribuição ter uma importância muito grande. Porque quando você vai treinar, muitas vezes as pessoas acham que aquela refeição antes do treino é que vai ser responsável pela performance do treino. E na verdade, o glicogênio,
muscular, você leva um certo tempo depois da refeição para que esse carboidrato vire glicogênio muscular. E no treino da musculação você vai usar glicogênio. Pode levar ali 4 horas, 6 horas para aquela refeição que você fez virar glicogênio. Então é por isso que no aspecto de performance, diretamente, essa refeição próxima do treino, ela pode não ser tão importante. Pode influenciar por outros motivos, né? Que nem você falou que o Giga lá ficava letárgico por tomar carboidrato, enfim. E para ele não era interessante ter o carboidrato antes do treino, né? Mas no sentido de melhorar a performance mesmo... Mas é a questão da glicemia sanguínea, por exemplo, é uma coisa que me pega. Eu sei que de 4 a 6 horas, essa realmente é a sua refeição pré-treino, porque ali você tem a formação de glicogênio. Não só essa, mas todas as que vieram antes. Todas que vieram antes. Todas que vieram antes, de 4 a 6 horas. Legal. Só que, se você está há um bom período sem comer, você pode ter uma redução da glicemia sanguínea. Isso. Pode sim, isso pode ser devido a diferenças individuais. Né? Exato, e pode ter, principalmente se você é uma pessoa acostumada a ingerir boa quantidade de carboidrato. Que nem eu preciso de muito carboidrato, meu metabolismo é muito acelerado. Se eu não fizer uma refeição 1 hora antes do treino, acabou meu treino, cara. Acabou, eu não tenho força. E eu entendo que deve ser por conta da glicemia sanguínea, porque minha glicemia baixa, eu me sinto fraco. Mas então ela acaba virando uma dieta uma refeição estratégica para mim. Por isso que essa refeição pré-treino ela pode ser muito individual, você pode individualizar bastante, né? Tá. Então isso você tem bastante margem, mas não dá para dizer que essa refeição pré-treino é responsável pela performance, pela hipertrofia, um diferencial, justamente porque... Por causa do glicogênio. O principal pro treino ali é você ter glicogênio, né? E nisso que o Felipe falou faz todo sentido. Como é que você vai querer performance se você faz uma refeição pré-treino com carbo, mas o resto do dia não tem carbo, né? Claro que é importante você ter esse carbo pré-treino, mas a tua performance está prejudicada porque a tua dieta está com muito pouco carbo, né?